Nem sempre um filme ruim dá prejuízo, e essa lista é a prova perfeita disso. Em 2014, a franquia Transformers já estava mais do que saturada. Os exageros e manias do diretor Michael Bay já tinham cansado boa parte do público, mas isso não impediu que ele tentasse reinventar a saga em Transformers, a Era da Extinção. Além de trocar completamente o elenco de protagonistas, o filme coloca os Autobots em um novo contexto. Agora, em vez de aliados, eles são caçados pelos seres humanos, depois da destruição de Chicago no longo anterior. O problema é que o filme não é bom. Quando eu tinha 14 anos, eu achava incrível ver o Optimus Prime subindo em cima de um dinossauro robô, mas hoje a sensação é outra. Excesso de explosões, ação sem pausa, roteiro bagunçado e personagens rasos. É muito barulho e informação o tempo todo, mas sem nada consistente o suficiente para sustentar uma boa história. Então é só jogado na sua cara, sabe? Mas mesmo assim o filme fez bastante dinheiro. A Era da Extinção arrecadou 300 milhões de dólares só na China e fechou a bilheteria mundial com 1,1 bilhão de dólares. Se a gente comparar com o cenário atual da indústria cinematográfica, chega a dar uma vergonha. Hoje, grandes filmes estão penando para chegar a 700 milhões de dólares. Para ter ideia, em 2016, até o Esquadrão Suicida, que é considerado por muitos o pior filme da DC, faturou uma boa bilheteria, 746 milhões de dólares. Vocês lembram disso? Esse foi apenas o terceiro longa do antigo DCEU, o universo DC do Zack Snyder, e sofreu principalmente com interferências da Warner. O estúdio se assustou com a recepção negativa de Batman vs Superman e decidiu mexer completamente no tom e no corte final de Esquadrão Suicida. Mudaram roteiro, montagem, tiraram a autonomia do diretor do filme e entregaram um filme cheio de furos e personagens descartáveis. Vocês sabem que quem montou o filme foi a empresa que fazia o trailer, né? E já que eu citei Batman vs Superman, vale lembrar, o filme, apesar de polêmico, fez 873 milhões de dólares em bilheteria, o que não é ruim, mas também é um dos mais criticados do gênero. Aqui, o problema foi o oposto de Esquadrão Suicida. Se lá o estúdio interferiu demais, aqui a falta de interferência deixou com que o Zack Snyder ficasse solto para fazer tudo do jeito dele. Então, além do excesso de câmera lenta sem motivo nenhum, outra coisa que incomoda bastante é a falta de entendimento sobre a personalidade e motivações do Batman e do Superman. O filme tem muita pressa em apresentar todo o universo DC logo de uma vez. O resultado é uma obra longa, confusa, pretensiosa e que se leva a sério demais, mas que não entrega o que prometeu. Mas uma franquia que não se leva a sério demais, mas que enfrentou o mesmo problema de arrecadar bem e decepcionar os fãs, foi Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. O quinto filme da saga do Capitão Jack Sparrow fez 795 milhões de dólares. Mas o grande desafio foi justamente o cansaço do público. No quarto longa, a insatisfação já era evidente, e esse desgaste só aumentou. Além disso, a tentativa de amarrar a origem do vilão com o passado do Jack e ao mesmo tempo trazer um filho do Will Turner em uma trama de romance e resgate acabou sendo desinteressante demais. Não é um desastre completo não, mas é sem dúvida o filme mais fraco da franquia. E olha, até o Homem-Aranha já passou por algo parecido. Mas antes de falar dele, repara que todos esses filmes têm algo em comum. Foram mal recebidos, mas renderam uma fortuna. E aqui no canal a lógica é inversa, na real. Eu faço um vídeo bom e não te cobro nada por isso. Olha só, que legal. Tudo o que eu peço é um like e que você se inscreva no canal Acompanhado do Roteirista. Eu sou o Renner e se você curte cinema, cultura pop, dicas de filmes e séries, já se inscreve, porque vai ser um prazer ter você aqui comigo. E se por acaso você achou esse vídeo ruim, comenta aí embaixo para que eu passe o meu Pix e aí você me paga. O like é só para quem... Sacanagem, brincadeira. Mas voltando ao Homem-Aranha, antes do Andrew Garfield ter o seu retorno triunfal em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ele estrelou o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, que é considerado um dos piores filmes do herói em live action.
Foi justamente esse o fracasso que fez com que a Sony desistisse de tocar a franquia sozinha e firmasse um acordo com a Marvel Studios, o que abriu espaço para o Tom Holland. O filme tem vários problemas, eu acho que um deles é o excesso de vilões, o Electro vivido pelo Jamie Foxx é genérico, raso e movido a motivações forçadas, e além dele o longa ainda tenta enfiar o Harry Osborn com o Duende Verde, né? O Rhino, e tem até uma prévia do Sexteto Sinistro no final. O resultado é um monte de trama apressada e sem profundidade. O que realmente se salva é o carisma do casal protagonista e os efeitos visuais, além do uniforme do Aranha, que era o melhor até aquele momento. Apesar disso, o filme faturou 709 milhões de dólares, mas foi considerado um fracasso por não atingir as metas de expectativas de lucro da Sony. E já que a gente está falando de ganhar dinheiro, eu vou deixar aqui um vídeo sobre ganhar dinheiro. Não é um filme. Não é um filme para ganhar dinheiro, tá? É filme sobre ganhar dinheiro. Filmes que falam sobre dinheiro. Enfim, clica aqui que você vai entender. Eu agradeço que você tenha assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!